Cresce o número de suspeitos da gripe H1N1 na região. Com isso, a dificuldade de atender todos os casos com o medicamento Tamiflu. A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba confirmou hoje que a cidade investiga a segunda morte suspeita da doença. O homem de 57 anos chegou a ser atendido no pronto-socorro de Pindamonhangaba. Durante a coletiva de imprensa, a Secretaria Municipal de Saúde também informou que o paciente morreu no final de semana e que chegou a ser medicado com Tamiflu. A suspeita, a gente entra. Síndrome respiratória aguda grave é igual internação, coleta de material e medicação. Isso foi feito. De acordo com a secretária de Saúde, a quantidade de Tamiflu disponível na cidade não é suficiente para todos os pacientes com suspeita da doença. Só está sendo liberado para os casos mais graves. Nós temos medicamento para garantir para aquele que tem uma suspeita e que está dentro do grupo de risco. Como ele tem uma indicação para o protocolo, médicos prescrevem para fora de grupo de risco. Para essa quantidade que está sendo prescrito, nós não tivemos com suficiência. Mas para aquele que precisava tomar, em nenhum momento ele deixou de ser assistido. Durante a coletiva, a Secretaria de Saúde divulgou que já são 17 casos suspeitos de H1N1 aqui em Pindamonhangaba. 2 mortes também estão sendo investigadas. Mas as vacinas só começam a ser distribuídas aqui para a região pelo governo federal no dia 30 de abril. Não haverá antecipação pelos dados epidemiológicos, tá? Nós não temos aumento de H1N1, nem temos caso de H1N1 confirmado. Esta é a segunda morte com suspeita de H1N1 registrada no final de semana na cidade. Carlos Eduardo, de apenas 2 anos, também foi uma vítima da gripe A. A mãe conta que esperou horas até que o filho fosse atendido. Segundo ela, houve negligência da equipe do pronto-socorro. Meu filho estava no estado pior. As pessoas que estavam lá no quarto comigo, eles estavam vendo. E eu falava assim, meu Deus, ele não está reagindo, ele não está voltando. Ele está muito debilitado. E eu fui várias vezes falar com a enfermeira. E a enfermeira falou assim para mim, mãezinha, está todo mundo na emergência, eu não posso fazer nada pelo seu filho. A criança foi atendida, foi colhido o SUAB, foi dada a medicação. Essa é a conduta. O que a gente segue é o manual do Ministério da Saúde, de 2015, que foi o último que saiu, que estão todas as normas que devem ser seguidas em todo o país. A criança estudava nesta creche, no bairro Araretama, onde morava. Preocupados, os pais dos alunos dizem intensificar os cuidados. Prevenção que a gente tenta ter cuidado, na hora que vai espirrar junto, fala para pôr a mãozinha no rosto, para ficar lavando. Mas a gente está sempre assim, atento, né? Porque diz que essa gripe é acompanhada com febre, a criança tem falta de ar, né? Durante esta semana, os pais que não quiserem levar os alunos à creche estão liberados. E com isso, todo mundo está em busca do Tamiflu, né? Em São José dos Campos, o remédio não está em falta, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, o estoque é limitado e segue critérios de distribuição para evitar que pacientes graves fiquem sem o medicamento. A Prefeitura informou que já solicitou ao Estado mais uma remessa de 20 mil comprimidos. Ainda não há uma data para a entrega. Segundo a Prefeitura de Taubaté, a Direção Regional de Saúde repassou nesta semana um novo estoque de Tamiflu e a reposição deve ocorrer conforme a demanda. Neste momento, por enquanto, o medicamento é fornecido a pacientes graves e internados. Em Jacareí, uma nova remessa do medicamento chegou hoje à tarde. Ele é entregue na farmácia do ambulatório de infectologia a pacientes da rede municipal e privada. Já a Secretaria Estadual da Saúde esclareceu que a compra do remédio é feita pelo Ministério da Saúde e cabe ao Estado apenas distribuí-lo. Além disso, garantiu que atendeu a todos os pedidos feitos em março pelos municípios aqui da nossa região. A Secretaria reiterou que novas solicitações serão repassadas ao governo federal. E além dos 17 casos suspeitos em Pinda, outros 96 estão sendo investigados na região. E ainda outras 3 mortes podem ter sido causadas também pelo vírus H1N1 em São José, Ubatuba e Taubaté. A doença avança a cada dia, então nós vamos ver agora a atualização de hoje.
Em Lorena, são 10 casos suspeitos. Em Cruzeiro, 7. Caçapava, 4. Em Jacareí, tem 15 pessoas aguardando o resultado do exame. Taubaté possui uma morte suspeita e 21 casos em análise. Tremembé tem 2 casos suspeitos. Ubatuba está com uma morte em investigação e 5 pacientes com suspeita de H1N1. São José dos Campos tem uma morte sendo investigada e 29 pessoas com suspeita da doença. Caraguatatuba foi a primeira cidade a confirmar um caso de gripe H1N1. O paciente foi medicado e passa bem. Outros 3 são investigados na cidade. E se não bastasse a explosão desses casos suspeitos de gripe, muitos aproveitam este momento para aplicar golpes. A Santa Casa de Lorena informou que pessoas mal intencionadas estão ligando para parentes de pacientes internados em nome da entidade e pedindo que façam depósitos. 3 vítimas já foram registradas, geralmente idosos. A Santa Casa registrou o boletim de ocorrência e esclarece que não faz nenhum contato telefônico para cobrar atendimento e orienta para que as pessoas acionem a polícia caso isso aconteça novamente. Vamos falar do clima agora. Na quarta-feira, o tempo pouco muda na região. O sol vai continuar predominando ao longo do dia e sem chuva. Vamos ver a previsão. Na Serra da Mantiqueira, durante a manhã, a sensação de frio aumenta um pouco nos pontos mais altos e há condição para a formação de nevoeiros. Mínima de 12 e máxima de 25 em Santo Antônio do Pinhal. No Vale do Paraíba, o calor vai imperar, principalmente à tarde, quando as temperaturas ficam elevadas. Jacareí, Cruzeiro e Bananal registram 31 graus. São Luís do Paraitinga marca 30. Já no litoral norte, dia quente como verão. Os termômetros vão atingir 34 graus em Ilhabela e Ubatuba. Taubaté experimenta dias de tempo firme, céu aberto e ensolarado. As temperaturas vão subir no decorrer da semana. Amanhã, máxima de 31 graus. São Sebastião também registra dias com clima favorável e altas temperaturas. 34 graus hoje e amanhã. O Santuário Nacional de Aparecida é palco da Assembleia Geral da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A abertura oficial será amanhã de manhã. E apesar da situação política geralmente fazer parte dos debates, o impeachment da presidente Dilma Rousseff pode não ser pauta de discussão. Os religiosos se reúnem para discutir os rumos da Igreja Católica no Brasil. A Assembleia é tradição desde a década de 50. Pelos próximos dias, 300 bispos de todo o Brasil ocupam estes lugares no centro de eventos do Santuário Nacional em Aparecida. O grupo participa do encontro anual da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esta é a edição de número 54. Desde a ditadura, a entidade costuma se manifestar sobre a realidade política do país. Mas até agora, não há nenhum posicionamento a respeito do impeachment da presidente Dilma Rousseff, como já fizeram outras instituições, por exemplo, a OAB, que se declarou favorável. E corre o risco ainda deste assunto nem fazer parte dos debates deste ano. A proposta precisa vir por escrito e ser apresentada à presidência. E, nesse sentido, o secretário-geral nunca faz proposta. A gente precisa ter sempre uma delicadeza com os irmãos. Então, se da parte dos irmãos vier o pedido, será submetido e levado ao plenário da Assembleia. O secretário-geral não pode fazer isso. O impeachment ainda é dúvida, mas outros temas políticos serão abordados e vão constar no texto final que os bispos devem produzir. O material serve de reflexão para os católicos sobre a posição da Igreja, somando-se a outras manifestações da CNBB. Nós nos manifestamos no sentido de haver respeito pela diferença, pelo respeito às manifestações, que as manifestações elas sejam pacíficas, e nós temos visto que as manifestações até agora foram tranquilas, pacíficas. Aconteceram algumas manifestações um pouco agressivas, mas terminadas já as manifestações. Então, nesse sentido, eu creio que a CNBB fez alguma manifestação
Nós nos manifestamos agora mais recentemente no sentido de haver um pouco mais de respeito pela diferença das ideias. Nós estamos sentindo assim que, inclusive, nas próprias famílias começa a haver uma tensão. E não é conveniente isso. O episcopado também quer entender a migração dos fiéis que têm deixado o catolicismo para seguir outras religiões. Neste ano, os bispos continuam discutindo sobre a participação dos leigos na igreja. O tema começou a ser debatido em 2014. A igreja tem recebido uma contribuição extraordinária dos leigos. Veja, por exemplo, nas discussões que tem havido no Congresso Nacional, nós temos pedido aos leigos que representem a própria CNBB em determinados momentos e determinados assuntos que nós temos debatido. Quando houve, por exemplo, a audiência pública sobre a questão indígena, quando houve a audiência pública sobre a questão da vida. E quem vai representar a CNBB são justamente leigos e leigas. Nós temos pessoas extraordinárias, muito bem preparadas, pessoas ativas dentro da igreja. Os bispos ficam reunidos aqui em Aparecida até a próxima sexta-feira, dia 15. E só lá, no encerramento da Assembleia, é que o documento com o posicionamento do episcopado brasileiro sobre a atual situação política vivida aqui no país deve ser divulgado. Em instantes, aqui no Band Cidade, uma reunião na Federação Paulista de Futebol definiu datas e horários das quartas de final do campeonato da Série A2. O Burro da Central vai jogar sábado de manhã no Joaquinzão. Estas e outras notícias do esporte depois do intervalo. 7h11, a gente volta já já.